Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço que você neste momento eleve uma oração juntamente comigo ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos vivos. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida e pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Senhor, estamos aqui hoje. Então, Senhor, eu te peço que neste momento o Senhor possa estar tocando em cada vida que vai estar ouvindo essa mensagem, Pai. A tua palavra, ela é viva e ela traz libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, então ministra aos nossos corações a tua palavra, Pai. E aqueles que estão cativos e oprimidos, que venham ser libertos pela tua palavra. Que aqueles que estão enfermos, Pai, e doentes, que o Senhor venha trazer cura. Vem, Senhor, com o teu bálsamo curador, Pai. Senhor, tu sondas e conheces o mais profundo do nosso coração, Pai. E que através da tua palavra pessoas possam ser transformadas, Pai. Senhor, que pessoas venham, Pai, ao pleno arrependimento, porque é o teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, então que haja transformação nas vidas através da tua palavra, que vivifica os nossos corações, nos traz a certeza de que tu és um Deus amoroso, Pai. Tu és um Deus que entregou o seu Filho pelas nossas vidas, e o seu Filho pagou um alto preço naquela cruz, para que hoje possamos ser justificados, para que hoje possamos ser santificados pelo sangue que Jesus verteu naquela cruz. Fomos comprados por alto preço e hoje podemos nos arrepender dos nossos pecados. Podemos nos achegar diante de Ti, Senhor Deus, através do Seu Filho Jesus, que é o mediador. Então hoje podemos ter um relacionamento para com Deus. Hoje temos esperança de vida eterna, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos curou, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor tem moldado o nosso caráter, o Senhor tem nos aperfeiçoado a cada dia mais e mais, o Senhor tem nos santificado através do seu sangue. Então, Senhor, meu Deus, fica conosco nessa manhã, que o teu Espírito Santo venha estar manifestando a sua glória e a sua presença, aonde essa mensagem chegar, que pessoas possam sentir algo diferente e algo transformador e renovador através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Então, a todos aqueles que estão me acompanhando, hoje nós vamos estar finalizando então o capítulo 7 da Carta aos Romanos. Quero estar finalizando hoje então, né? Normalmente eu finalizo na sexta-feira e voltamos na segunda, mas hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023, mas eu quero estar finalizando o capítulo 7 para que na segunda-feira nós venhamos a retornar meditando no capítulo 8. Amém? Então eu parei no capítulo 19 que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está falando da nossa condição de homem carnal, o homem pecador, a carne que deseja o pecado, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui está se referindo, nascemos pecadores, o pecado habita em nós. O ser carnal, ele deseja o pecado, a nossa carne deseja o pecado. Então, por isso está se referindo que ele faz aquilo que ele não quer fazer. Por quê? Porque o pecado habita em nós, o pecado habita no homem, o homem nasce pecador. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, quando o nosso espírito, ministrado pelo Espírito Santo, quer fazer o bem, nós temos uma luta contra a nossa carne, porque a nossa carne, que é pecadora, deseja fazer o mal. O mal está comigo. Então, é o que Paulo está se referindo aqui. Então, a respeito da lei, lembremos-nos de que Paulo, no capítulo 7, ele está analisando o estado da pessoa irregenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento, mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado e demonstrando que não podemos alcançar a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal
mediante o nosso próprio esforço para resistir ao pecado e guardar a lei de Deus. O conflito, então, do cristão, por outro lado, é bem diferente. É um conflito entre uma pessoa unida a Cristo e o Espírito Santo, de um lado, contra o poder do pecado, do outro lado. Então, essa é a luta maior que o cristão vive, né? De um lado, o ser espiritual, do outro lado, o ser carnal. Então, cada é como uma corda, onde cada lado puxa, né? Para o bem e para o mal. O ser espiritual, guiado pelo Espírito Santo, puxa para o bem, mas a carne e o homem pecador, né, tende a puxar para o mal. Então, vivemos em um cabo de guerra. Então, este é um conflito, né, da pessoa unida a Cristo e ao Espírito Santo de um lado, contra o poder do pecado do outro lado. Amém? Então, Paulo, ele diz, né, eu sou carnal, ali no capítulo 7, 14, que nós ministramos ontem. Vendidos sob o pecado. Mais incisivas do que as demais palavras do capítulo 7. Está aqui falando Paulo, então, claramente num período sobre a lei, né, na vida do próprio Paulo, antes da sua conversão. Este fato é comprovado pelas seguintes razões. Então, Paulo aqui está se referindo a ele como homem, né? Então, no capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência da lei para nos redimir, a parte da graça e não a insuficiência do evangelho aliado à graça. Então, no versículo 5, Paulo declara que os que estão na carne são carnais, produzem frutos para a morte. E em 8,13 ele afirma que se viverdes segundo a carne, morrereis. Logo, o tipo da pessoa referido no capítulo 4 está espiritualmente morta. Então, no capítulo 7, Paulo ele está demonstrando a insuficiência da lei para nos redimir, a parte da graça, e não da insuficiência do evangelho aliado à graça. Logo, então, o tipo de pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morta. Então, aquele que pratica, né, o pecado está espiritualmente morta e afastado da presença de Deus. A expressão vendido sob o pecado significa servidão ou escravidão do pecado. E tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, porque ele, pelo preço do resgate, pelo seu sangue, redimiu-nos do poder do pecado e declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. Glória a Deus. E o próprio Cristo, ele afirmou, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, estamos livres do pecado em Cristo Jesus. Amém? Realmente, então, no nome Jesus, realmente, então, o nome Jesus significa Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus! E, além disso, a presença do Espírito Santo habitando em nós não deixa os crentes vendidos sob o pecado. Paulo declara ainda, no mesmo capítulo, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Glória a Deus! E ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Somos devedores, não à carne, mas a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E diz lá, por quê? Segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem interior é o nosso espírito, porque o nosso espírito ele tem prazer na lei de Deus. É a nossa carne que milita contra o nosso espírito. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa luta que Paulo está se referindo é uma batalha diária que todo cristão enfrenta. O nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo, né, militando contra a nossa carne pecadora, que quer fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso que Paulo diz, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, o que Paulo está querendo dizer? O que quero, isso não faço. Aqueles que tentam obedecer aos mandamentos de Deus sem a graça salvífica de Cristo, descobrem que são incapazes de realizar as boas intenções do seu coração. Não são senhores de si mesmo. O mal e o pecado governam o seu ser. São escravos dessas coisas, presos debaixo da lei do pecado. E é somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação, dará também o escape para que possais superá-la.
suportar. Glória a Deus. E no 7:22 diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. Então, tenho prazer na lei do Senhor. Muitos crentes sobre a lei do Antigo Testamento verificaram que, em si mesmos, tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas na lei, as paixões da carne neles imperavam. Igualmente, na igreja hoje, pode haver os que reconhecem a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de Cristo. No entanto, por não terem em si a experiência da graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos e prisioneiros do pecado. Quando tentamos viver livres do domínio do pecado e da imoralidade, todos os nossos esforços para isso são inúteis, a menos que sejamos realmente nascidos de novo, reconciliados com Deus. Então, os nossos esforços, como ser humano, para tentar nos livrar do pecado, são inúteis. Amém? Porque nós só vamos conseguir debaixo da graça. E diz ali no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então é isso que Paulo está se referindo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei. Com o entendimento, com o meu espírito, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Porque a minha carne, ela deseja o pecado. A minha carne deseja fazer coisas que não agradam a Deus. Amém? Então, isso que Paulo está se referindo aqui, que é uma luta diária a qual eu e você enfrentamos. Então, quando nós tentamos viver livres do domínio do pecado e da imoralidade, seguindo os nossos esforços, tentando da nossa maneira, os nossos esforços, eles são inúteis, a menos que sejamos realmente nascidos de novo, reconciliados com Deus, tendo a graça de Deus sobre as nossas vidas e sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. Somente aí nós conseguimos vencer o pecado, conseguimos ter domínio sobre a nossa carne. Somente então reconciliados com Deus, tendo a graça de Deus, nós podemos ser libertos do poder de Satanás e como novas criaturas em Cristo, vivendo uma vida renovada no Espírito Santo. Então quem nos renova, quem nos ajuda é o Espírito Santo. E Paulo ele diz ali, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então quem me livrará, do pecado da minha carne, que deseja o pecado? Então a pessoa não convertida em sua luta desigual com o pecado, termina dominada, cativa, Então a pessoa que não é convertida, que não tem o Espírito Santo na sua vida, ela não consegue vencer sozinha. Ela necessita do nosso Senhor Jesus. Ela necessita da graça de Deus sobre a vida dela. Ela necessita da presença do Espírito Santo para que ela possa vencer o pecado, o desejo carnal. Amém? Então é isso que Cristo veio fazer. Ele veio nos redimir, ele veio nos santificar. Então o que Paulo está dizendo que somos aqui miseráveis homens. E nada nós podemos fazer. Então, se eu tentar na minha força lutar contra o pecado, eu não vou conseguir. Então, eu necessito da presença do Senhor Jesus na minha vida. Eu necessito da graça de Deus todos os dias. A santificação, ela vem do Senhor Jesus. A santificação vem do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é quem nos orienta, que é quem nos fortalece. Então, a tentação, ela vem todos os dias. Pecamos com os nossos olhos, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos com palavras, porque é a nossa carne que é pecadora. Então somos miseráveis homens que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias, para que sejamos santificados por Ele. Amém? Que você tenha um dia grandemente abençoado. Medita nessa palavra, nessa mensagem. Nós voltaremos na segunda-feira com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.